Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Tá começando um videocast em detalhes. Hoje um em detalhes especial. Ao meu lado eu tô com a minha convidada de hoje, especialíssima, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ministra, é um prazer conversar contigo. Muito obrigada. Ô, Gabriela, eu que agradeço a oportunidade de conversar com o Brasil através da sua voz. Obrigada, ministra. Bom, eu queria começar a nossa conversa falando desse acontecimento que está mobilizando a nossa sociedade desde a semana passada, que é essa operação mais letal da história do Rio de Janeiro, do Brasil. E a gente teve um posicionamento já seu que vai na mesma linha que o do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Então, vocês estão conversando muito bem, que é necessário mexer na cabeça do crime organizado. E citaram também aquela operação do governo federal que conseguiu, né, desbaratar sem dar um tiro. A gente está falando ali do crime organizado, principalmente relacionado à área de combustível. Eu queria ouvir da senhora de que maneira o governo tem atuado para atacar a fonte financeira do crime organizado. Bom, Gabriela, você tocou num dos assuntos mais relevantes, mais importantes e que gera a maior preocupação da sociedade brasileira e, portanto, não é à toa. Né? Eu diria que hoje, principalmente nos grandes centros, mas também nos médios, né? Nas cidades médias, com certeza o tema segurança pública ele supera a preocupação da população do que relacionado, por exemplo, à saúde pública, que sempre foi um tema mais relevante. Então, não é à toa. Se a população está reclamando, se a população está dizendo eu não aguento mais, é porque realmente segurança pública ou insegurança está sendo gerada no Brasil. Agora, é importante lembrar o que é a segurança pública, de quem é a responsabilidade, como é que a gente combate a violência no Brasil. E aí algumas coisas são importantes serem colocadas na mesa. Segurança pública, violência, criminalidade, narcotráfico, crime organizado se combate com planejamento estratégico, inteligência, segurança na fronteira, coordenação das polícias federal e estaduais e coragem. Então, por que eu digo isso? A meu ver, tudo o que faltou na operação do Rio de Janeiro. Deveria fazer ou não deveria fazer? Deveria se cumprir uma decisão judicial? Não estou discutindo, ninguém descumpre decisão judicial. Mas a grande questão é, fizeram dessa forma por quê? Qual é o objetivo principal? Por que não fizeram essa mesma operação de forma coordenada, planejada, sem letalidade desde o início do governo estadual? Então, é preciso que a gente entenda que segurança pública é um assunto complexo que se combate com coordenação. O governo do presidente Lula trabalha com essa questão desde quando o ministro Dino assumiu e depois mais fortemente com o ministro Lewandowski. Essa questão estava sendo tratada dentro dos ministérios, eu participei disso desde o ano passado. Isso gerou uma PEC, a PEC da Segurança Pública, que é a forma de constitucionalizar, trazer para a Constituição a responsabilidade, né, que hoje já existe o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, trazer para a Constituição para dar poder que a União não tem ainda para coordenar o trabalho da Polícia Federal, Polícia de Fronteira, Polícia Rodoviária, né? Então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força de Inteligência nossa, com a Polícia Militar Estadual, peritos, Serviço de Inteligência dos Estados. Hoje, responsabilidade de segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. O governo federal, o presidente Lula, teve a coragem de falar, vocês não dão conta de resolver sozinhos, chamar para nós a responsabilidade, deixa eu ajudar vocês. O que fez os governos estaduais? Principalmente de direita ou de fronteira. Não, esse problema de segurança pública, nós não queremos perder o controle, a coordenação. Ninguém ia perder a coordenação, o controle. Nós iríamos fazer uma força-tarefa, Gabriela. E essa força-tarefa aí, que é a sua pergunta, ela não começa nas favelas ou nas comunidades, ela começa na fronteira. Segundo e último ponto, não quero monopolizar aqui, porque é um tema muito complexo, mas assim, eu sou de um estado de fronteira, como eu disse, eu fui vice-governadora e secretária de Estado, no estado que hoje é a porta de entrada para, lamentavelmente, para o cigarro contrabandeado, para as drogas e para armamento, porque nós fazemos divisa com a Bolívia e com o Paraguai. Então, conheço um pouquinho essa situação. A segunda é o seguinte, né? Temos que cortar a fonte que irriga o crime organizado.
Então se combate a fonte que irriga o crime organizado, combatendo de forma inteligente, de novo eu digo, né, quem irriga esse crime. Então nós estamos falando aí da operação que foi bem sucedida, né, dos postos, da Polícia Federal nos postos de gasolina. Nós temos que fechar a fronteira para os cigarros ilegais, para as armas que vêm. Então é um complexo, é um conjunto de situações e fundamental. E vamos ver agora se o Congresso vai ter coragem, porque existem lobbies do crime organizado dentro do Congresso Nacional. A lei, que é um nome, como diz o Haddad, bonito para uma coisa muito clara, a lei que combate o sonegador, né? Os grandes sonegadores, os sonegadores que são recorrentes, não você que não conseguiu pagar o imposto, uma empresa que faliu e quebrou, não é disso que se trata. Nós não vamos mexer com o pequenininho, com o médio, não é dessa sonegação. É da sonegação num nível de escala muito grande, recorrente, e nós estamos falando aí de 500 bi por ano de sonegação no Brasil. Grande parte disso é de devedor contumaz. Aquele que abre e fecha empresa, lavagem de dinheiro para irrigar. A lavagem de dinheiro eu filtro, eu faço eu tenho uma atividade econômica ilegal, né? Com isso, o que eu quero fazer é, com base no posto de gasolina ilegal, no cigarro contrabandeado, eu faço dinheiro, lavo dinheiro para comprar armas que vão colocar na mão dos bandidos, né, do crime organizado para tocar, como diz o jovem, terror na sociedade brasileira. Eu queria justamente puxar esse gancho dos sonegadores, né, porque o Haddad chamou a atenção para um ponto muito importante, que é uma boa parte da bancada do PL votando contra esse projeto por orientação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Então, a gente tem uma extrema-direita que se coloca publicamente e volta a sua comunicação para a sociedade como se estivesse defendendo a segurança pública, mas na prática não é isso que está acontecendo, né? Então, como que o governo federal pode fazer esse enfrentamento, essa comunicação mais contundente? Porque a gente tem experiências do passado mostrando o quanto ser didático para a população é importante e até reflete na popularidade do governo também, né, amiga? Não é fácil, Gabriela, não é fácil porque a narrativa está a favor deles. Porque o discurso fácil né? Temos que matar todo mundo, nós temos que prender todo mundo, nessa hora não existe ampla defesa, não existe contraditório, é um discurso muito fácil. Né? Até o momento que não é o seu filho que é morto ou preso de forma injusta, que é um parente seu, um conhecido seu. Então, é uma narrativa muito fácil. Né? Eu falo assim, que o lugar de bandido é na cadeia. Né? Eu sou advogada, não tem como não advogar que numa democracia, no Estado democrático de direito, é um Estado de direito, né? Você prende, você investiga, você dá ampla defesa contraditória, aí sim, você condena e põe na cadeia. Isso serve para o pobre e serve para o rico. Né? O que não pode é você ter 2 pesos e 2 medidas. Eu termino nessa questão, Gabriela, também dizendo que dentro dessa complexidade, eu acrescento mais uma com toda a transparência de quem viveu dentro do Congresso Nacional por 8 anos. Né? O Congresso Nacional, lamentavelmente, hoje você tem lobby das organizações criminosas dentro do Congresso Nacional, não é a maioria dos parlamentares, muito pelo contrário, a maioria absoluta está longe desse processo, nem sabe o que está acontecendo, mas você tem lobbies de organizações criminosas ou de crime organizado ou de atividades que a princípio tinham que ser ilícitas no Brasil, ali assediando líderes para que segurando pauta, prendendo pauta. E eu dou um exemplo muito claro, né, que foi a questão de bets e hoje a tentativa de regularizar cassinos no Brasil. Isso tem nome, tem sobrenome, tem carimbo, né? Nós sabemos para que serve cassinos numa sociedade tão empobrecida como a do Brasil. Isso significa, de novo, lavar dinheiro de crime organizado, aumenta a violência nessas regiões, é um emprego, gera emprego, é um emprego precário, você tem ali prostituição envolvida, você tem droga envolvida, você tem lavagem de dinheiro. Então, assim, nós temos que estar muito atentos a questões como essas. Isso é super importante. Eu até acho que essa questão da taxação BBB é uma pauta talvez tão importante quanto essa que a gente teve da isenção de até R$5.000 por mês, porque a população tem se apropriado dessa pauta, né? Então, como é que o governo também está estudando isso, de conseguir
pautar essa discussão na sociedade, porque isso disputa o coração, a mente das pessoas, né? Como, por exemplo, também a questão da escala 6x1, que tem sido muito colocada. Perfeito, perfeito. A população está sempre muito atenta. Ela sabe que essa narrativa de que o governo só quer aumentar impostos não é verdadeira. Uma coisa é você querer aumentar o imposto do trabalhador. Outra coisa é você, ou mesmo da classe média, que é empobrecida no Brasil. Outra coisa é você falar, não, eu quero que a classe média não pague mais imposto de renda. Nós estamos falando de uma promessa do presidente Lula. Ah, é para ganhar a eleição? Não é verdade. Isso é promessa do campanha do presidente Lula lá atrás, que só pode se efetivar agora com muito custo da equipe econômica, que precisa compensar a quantidade de dinheiro que nós vamos deixar de arrecadar. Como é que se compensa? Cobrando imposto de quem não paga imposto no Brasil. Então, quem não paga imposto, ou paga um imposto muito pequeno comparado à média mundial, tem que pagar o imposto para compensar e equilibrar essa conta, porque isso se chama justiça tributária, isso não é aumento de imposto. Então, essa narrativa deles não vai colar. Bets no Brasil, por mim, bet era ilegal. Eu fui contra, segurei o máximo possível quando eu fui parlamentar, não é por outra coisa, não. Acho que a sociedade brasileira precisa ainda de muita educação financeira, né? Entender como é que funciona, né? Ter condições de dar conta, de multiplicar esse dinheiro de forma inteligente, racional, né? Nós não temos isso no Brasil, é uma sociedade aí assediada pelo coloridinho ali da internet, isso está destruindo famílias, isso está gerando um impacto na saúde pública, doença mental, depressão, a gente não pode falar nisso, mas até suicídio. Então, assim, é um tema gravíssimo para a gente cobrar um imposto desse tamanho por uma economia que eu diria... para mim, ela é ilegal até hoje, mas para uma economia que não gera emprego, não gera renda e o dinheiro não fica aqui, ele não vai para circular para a economia. Né? Esse dinheiro ele vai para paraíso fiscal, ele vai para fora, ele concentra a renda na mão de uma minoria. E eu dou um exemplo, por que nós temos recordes na economia e a economia, por mais que vá ter crescimento, não vai ter o crescimento compatível com o aumento de recurso que está circulando. Vamos lá, nós temos recordes na geração de emprego, recorde na renda, recorde na massa salarial, no rendimento médio do trabalhador. Nós temos crescimento por 4 anos consecutivos do PIB acima de 2%. Isso não acontecia há mais de 30 anos. Então, crescimento significa dinheiro circulando. A gente tem todos os números, maior quantidade de trabalhadores formais, maior número de jovens empregados, maior número de mulheres empregadas e, com isso, maior investimento em políticas públicas do Minha Casa Minha Vida, colocando recursos na farmácia popular, etc. Enfim, né, a gente consegue enxergar que os números estão aí, nós temos a maior média histórica de empregabilidade, nós estamos quase no pleno emprego no Brasil e a gente não vê esse dinheiro, a gente vê muito desse dinheiro circulando, porque a maioria desse dinheiro circula, mas uma parte significativa não. O que está acontecendo com isso? Nós estamos jogando demais? O brasileiro está colocando esse dinheiro onde? Então, a BET, a meu ver, tem a ver, inclusive, com impacto menor no setor varejista no Brasil, consequentemente no setor atacadista, que por sua vez deixa de comprar menos da indústria e da indústria de transformação, que deixa de gerar mais emprego. Então, da mesma forma, os bancos, fintechs, as fintechs que estão servindo hoje, algumas delas, para lavagem de dinheiro, pagam menos tributos, menos impostos que os bancos tradicionais. Então, no mínimo, na pior das hipóteses, nós temos que igualar, né, bancos com fintechs. E os bilionários, porque é justo. Né? Porque é justo que nós não podemos ser um dos únicos países do mundo a não cobrar dividendos. Inclusive, nos últimos tempos, a gente tem observado uma melhora, né, uma queda do desemprego, portanto, mas a informalidade está caindo, mas ainda é alta, quase 40%. Qual é o plano do Ministério, até em parceria, claro, com o ministro Fernando Haddad também, mas para olhar para a informalidade e também para a redução de jornada, né? Para você não prejudicar o trabalhador mais do que com as últimas reformas que a gente tem observado? Eu acho que tem duas coisas interessantes aí, né? A gente houve uma mudança de mentalidade que a gente não sabe se veio, mesmo das igrejas ou mesmo das redes sociais, tentando duplicar, não é duplicar, né? Projetar para o Brasil, abrasileirar aquilo que em alguns lugares do mundo
né, existiram, e a gente tem mania também de trazer não só as coisas boas, mas a gente tenta importar as coisas ruins, e o que é muito complicado, que é essa questão, né, da teoria da prosperidade relacionado à questão de que eu quero ser dono do meu próprio negócio. Ótimo. Se é assim, vamos buscar esse sonho. É responsabilidade do Estado brasileiro dar as condições para o microempreendedor, para o empreendedor individual, para aquele que quer ser pessoa jurídica, PJ, ter condições de, quanto empresa, prestar um serviço, né, um serviço dentro da sua atividade. Está tudo certo. O problema é quando ele é jogado para essa informalidade, porque ele não tem alternativa, né? E quando ele é jogado dentro dessa informalidade, iludido de que isso vai gerar para ele, né, uma melhor qualidade de trabalho, ele vai ter o tempo dele, a vida dele, o tempo dele à disposição, e com isso ele vai ganhar mais dinheiro. Então, isso tem que ser, nós estamos tratando, o Ministério do Trabalho, a equipe econômica, busca alternativas para essa precarização do trabalho, a gente chama muito de uberização do trabalho. Qual é a alternativa? Principalmente ouvindo essas pessoas. Quando eu fiz o PPA participativo, a gente andou o Brasil inteiro, nós fizemos o plano de médio prazo do Brasil, foi o mais participativo da história, ouvindo toda a sociedade, né, do jovem ao idoso, do trabalhador ao presidente das federações das indústrias, ouvindo todos os setores, né, a gente percebeu muito isso, que há dentro dessa pauta ainda não há um consenso no trabalhador. A gente precisa primeiro desse consenso, nós estamos fazendo esses levantamentos, o ministro do Trabalho pode depois explicar melhor. Muita fake news em relação a isso, porque da forma como foi vendida a ideia, para ver de que forma a gente garante, não só agora no presente, mas no futuro, né, a própria previdência dessas pessoas, né? Que proteja agora o seguinte, a licença maternidade, que agora foi resolvida pelo Supremo, mas não era, né? Ele não tinha direito, auxílio-doença, como é que ele fica se ele ficar adoentado e não puder trabalhar por 1 mês, por 2 meses, de que forma a gente protege o presente dessas pessoas e o futuro dessas pessoas. E na escala 6x1, não quero fugir, muito pelo contrário, eu acho que eu fui uma das primeiras do governo a falar sobre isso num grande programa de televisão, um grande veículo nacional, não sei se eu posso falar aqui, mas enfim, onde eu defendi colocar na mesa com muita seriedade a discussão do fim da jornada 6x1. Por quê? Porque não é humano, porque não é justo, porque a gente sabe que um dia de descanso não dá para fazer as coisas de casa, seja homem ou seja mulher. Né? Tem que trocar a lâmpada, tem que lavar a louça, tem que cuidar do filho, tem que faxinar a casa, tem que ir no supermercado. Quer dizer, é desumano. E no passado justificava, a gente não tinha o que fazer. Hoje a gente tem ciência, a gente tem tecnologia, a gente tem inovação, a gente tem IA, inteligência artificial, e ela está substituindo o homem. Então, é a forma até de garantir a empregabilidade, porque daqui a pouco, como as máquinas estão lentamente substituindo o homem em determinadas atividades, quando eu reduzo a jornada de trabalho dele, eu coloco a máquina fazendo também. Então, essa discussão que vai quebrar o Brasil, eu ouvi quando, lá atrás, eu acho que eu era prefeita, quando o presidente Lula estava no Lula 1, final do Lula 1, e eu me lembro que essa discussão assim, poxa, aumentar o salário mínimo acima da inflação vai quebrar o Brasil porque a economia não suporta. Né? Os grandes não suportam, aí não, os grandes suportam, os médios suportam. Aí vimos que até os pequenos suportavam. Né? Agora com IA, com máquina, substituindo temporariamente 1 hora, 2 horas de serviço do homem, é possível não só aumentar o salário mínimo acima da inflação, que eu sempre faço esse parênteses, eu acho que é a maior política social do governo do presidente Lula. Eu acho que essa é isso que nós almejamos. Bolsa Família para quem precisa, qualifico essas famílias, elas saem do Bolsa Família, elas vão para o salário mínimo, mas elas têm que ter um salário mínimo ganhando acima da inflação para a gente diminuir o fosso da desigualdade salarial. Então, a escala do 6x1 feita de forma organizada, ela é factível, ela é exequível, ela é justa e ela é necessária. Ela é necessária não só pensando no ser humano, uma questão de solidariedade, mas quem não quiser, não estiver preocupado com o outro, né, se colocar no lugar do outro, então olhe pelo lado da economia, olhe pelo lado da saúde pública. Vai ser menos remédio, menos consultas, menos problema mental, né, menos ausência, né, e licenças, e a própria economia ganha com isso. Então, a saúde pública ganha, o orçamento brasileiro ganha e todos ganhamos. Eu tenho
Uma preocupação que eu acho que a gente tem solução para isso, e talvez precise de, né, colocar isso numa escala, é com aquele que tem dois ou três empregados só. Né? Então, assim, aquele pequeno empreendedor, né, o pequeno comerciante que tem uma barraquinha só, uma portinha só e tem 1 ou 2 funcionários. Como é que ele vai fazer com isso? Mas é absolutamente resolvível isso. Né? Eu recebi no meu gabinete semana retrasada, salvo engano, a deputada Érica, que ela estava discutindo, vendo com a equipe econômica como é que podia avançar nesse debate, e eu acho que é um debate que não só está maduro para a discussão, como eu acredito que de 1 ano e meio a 2 anos nós podemos tirar isso definitivamente do papel. Excelente. E a senhora falou da inflação, a percepção da inflação, principalmente para a população mais pobre, é nos alimentos. Falou de carne também, de café. Quero perguntar sobre tarifaço, porque a gente está no meio de uma negociação, teve esse primeiro encontro do presidente Lula com o Donald Trump, que gerou aquela foto, enfim, que até tomou conta das redes, e logo depois a gente teve essa mudança com a operação mais letal do Rio de Janeiro. Mas como é que está essa negociação dos produtos? A gente tem alguma perspectiva de conseguir suspender, talvez, a taxação de algum insumo? Como é que a senhora tem participado, né, o seu ministério, dessas conversas? Primeiro, dizer que o episódio da fotografia Trump-presidente Lula na Malásia, né, que é uma foto emblemática, importante, histórica, na medida em que ela desfez uma série de narrativas, né, eu acho que deixou sem dormir muita gente que mentia para a população brasileira, né, dando uma percepção equivocada. Segundo, deixou muito claro que o presidente Trump não tinha noção efetiva, ou não tem, do que está acontecendo no Brasil, no que se refere à democracia, à ameaça que nós sofremos no final do ano, inclusive lembrando, né, tentativa de assassinato de 3 autoridades, presidente Lula, vice-presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que isso surpreendeu. Mas o que eu queria ressaltar desse episódio é, primeiro, que isso reforçou, né, que nós temos uma das maiores, se não for a maior e melhor diplomacia do mundo. O Ministério das Relações Exteriores funcionou. E ele funciona e funciona bem porque ele funciona com equilíbrio e ele funciona com sabedoria e no silêncio. Trabalhou direitinho, do jeito certo, no tempo certo e conseguiu colocar 2 estadistas, 2 homens, né, que governam 2 países soberanos frente a frente. E segundo, né, sem dúvida nenhuma, a capacidade de diálogo, de negociação de alguém que começou em sindicato, que é a capacidade que o presidente Lula chegou. Me impressionou, ele chegou de igual para igual, mostrando, isso deu um orgulho danado de ser brasileiro. Independente de quem gosta, quem não gosta do presidente Lula, todos têm que reconhecer, né, que ali nós chegamos como um país soberano. Podemos ser menor em tamanho da economia, podemos não ser a maior potência do mundo, como é os Estados Unidos, mas é um país que alimenta o mundo, que tem a maior floresta tropical, que tem todos os climas e a melhor transição ecológica e energética do planeta. Enfim, nós chegamos chegando. O presidente chegou chegando, falou, olha, eu estou aqui pronto para negociar, para dialogar, né? Vamos conversar, né? Houve simpatia entre os dois, houve transparência entre os dois, isso abriu as portas. Mas comércio, a guerra comercial envolve money, né? Envolve dinheiro, ninguém negocia para perder. O que me dá a certeza de que muitos produtos vão ser revistos em relação ao tarifaço é a necessidade que os Estados Unidos têm em relação a alguns produtos brasileiros. Sim. Ministro, eu sei que a gente está encaminhando para o final, eu queria falar um pouco de política também. Eu vejo a maneira como a senhora fala, estando muito de acordo, né? Sempre fala que tem muito mais alinhamento do que diferenças com o presidente Lula. E eu acho super importante, agora há pouco, a senhora foi ao ICL, deu uma entrevista para o Chico Pinheiro e disse: a eleição para o Senado vai ser a mais importante de 2026. Por N motivos, porque os senadores podem pautar, por exemplo, um pedido de impeachment para um ministro do STF. A senhora considera esses valores democráticos que te aproximam do presidente Lula para eventualmente concorrer ao Senado em 2026? E essa é a primeira pergunta. E a segunda é, por São Paulo, a senhora tem sido muito bem avaliada. Por que por São Paulo? A senhora acredita que ter entrado na Frente Ampla, fazer parte desse governo, fez com que uma parte da sua base eleitoral no Mato Grosso do Sul deixasse de te apoiar? Gabriela, vamos lá.
Eu defendo a democracia como a base de tudo na política. Sempre foi assim. Eu venho de um partido que abriu as portas quando a ditadura veio para todos os líderes de esquerda, numa época em que os partidos foram extintos e só sobraram dois, né? Um deles o MDB. E eu só tive um partido até hoje, né? Eu tenho minha ficha, eu nem lembro mais de quanto deve estar quase 30 anos no MDB e venho de uma geração, né, que ensinou valores. Eu tive a oportunidade, eu não tive a oportunidade de conviver com Tancredo Neves, por exemplo, mas eu tive a oportunidade de conhecer Ulisses Guimarães, Mário Covas, eu tive a oportunidade de conviver dentro da minha casa, através do meu pai, que era um político na sua essência, né, com aqueles grandes líderes que tinham capacidade, apesar das suas diferenças, de sentar na mesma mesa. Então, assim, sentava o presidente Lula, na época Lula, sindicalista ou deputado, né, e Mário Covas, ou Lula e José Serra, que têm visões de economia diferente, embora sociais muito parecidas também. É importante fazer essa deferência a José Serra, né? Eu sou dessa geração em que os diferentes se dialogavam e achavam saída para o Brasil, deixando as suas diferenças de lado. Então, quando eu vim candidata a presidente da República, não foi para ganhar a eleição, eu sabia da dificuldade. Eu vinha contra um modelo de governo, né, altamente regressista em todos os aspectos, na pauta de costumes, na pauta econômica, na pauta social, na pauta de valores, né, eu era radicalmente contra o governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, eu já sabia onde eu estava no segundo turno. E eu sempre falo assim, que aquilo que me aproxima do presidente Lula é muito maior do que aquilo que me diferencia, primeiro pela pauta da democracia, que sem essa nós não temos nada, mas na pauta social e na pauta de costumes. A única coisa que me diferencia é a forma, em alguns momentos da economia, né? Mas também eu percebi do governo do Lula uma responsabilidade fiscal muito grande, né? Que é isso que você não precisa... É preciso também, acho que, tirar esse tabu de falar de revisão de gastos. A gente não precisa fazer revisão de gastos para fazer superávit. A gente precisa fazer revisão de gastos para repriorizar num país tão empobrecido, onde falta orçamento, colocar recurso onde precisa. Entendo que, pelo bem da democracia, o projeto 2022 não terminou, né? Nós ainda temos que passar por 2026. Se eu for candidata ao Senado, é porque eu não quero morrer na praia, no sentido assim, lutei tanto por isso, não vou voltar para casa, quando a gente sabe da importância de ter um Congresso equilibrado, sensato, um Senado Federal que é a última fronteira que a gente tem dentro do Congresso Nacional, é a barreira de contenção. Se eu tiver que ser candidata ao Senado, eu serei dentro desse projeto e o governo o presidente Lula, obviamente, vai conversar com seus ministros, ele já falou para mim também que nós vamos conversar a respeito, e aí, não tenho medo, se for para o Mato Grosso do Sul, com a cara e com a coragem, sem nenhum problema, né? Perdi sim eleitores mais conservadores, ganhei outros mais progressistas, né? O próprio Partido dos Trabalhadores me abraçou com muito carinho lá, tem o meu partido lá, que é o MDB, enfim, eu acho que se é uma coisa que a gente pode até terminar com isso, Gabriela, e talvez seja um recado carinhoso que eu faço para os ouvintes, para aqueles que acompanham o ICL, seu programa, né, especialmente os nossos jovens e as nossas mulheres, se é uma coisa que eu aprendi na vida pública, é que a gente muitas vezes ganha, e eu ganhei muito mais quando eu perdi. Porque todas as vezes que eu perdi enfrentando batalhas extremamente relevantes e necessárias. Sim, até tem sido muito abraçada mesmo, ministra. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou para a gente no ICL que a senhora seria muito bem-vinda, uma honra tê-la no PSB, se essa for a sua vontade. Tenho um carinho muito grande pelo vice-presidente também, enfim, por todos os dirigentes do PSB, mas... Vamos aguardar, né? Nós temos um país inteiro ainda para reconstruir, muita coisa para acontecer, deixar para falar de processo eleitoral no ano de eleição, a partir de janeiro, fevereiro de 2026. Eventualmente uma vice-presidência também só em 2026. Mas eu acho que o vice-presidente tem que ser a escolha do coração de quem governa. Não vai ser uma eleição fácil, não vai ser uma eleição simples, é uma eleição onde a gente precisa ter base em certos estados estratégicos como Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim. Então, tudo isso vai ser montado no seu tempo, né? E eu sou um peãozinho ali no jogo de xadrez, pronta para servir ao Brasil, assim, muito feliz de estar podendo contribuir com o meu país, né, com as pessoas, podendo fazer, né, através do orçamento pelo social, né, podendo desmistificar que uma pessoa de centro não é uma pessoa isentona,
né? O ser de centro não significa significa aquele que tem capacidade de dialogar com os dois lados e concordar, né, com a centro-direita, ora com a centro-esquerda, ora com a esquerda, ora com a direita, sem os radicalismos, né, sem falar da extrema-direita, porque essa não nos atende e não nos serve, né? Então, e desmistificar essa coisa que uma pessoa de centro-direita na economia, né, não busque social, né? Todos nós temos, né, pelo menos os homens públicos de bem, têm um único objetivo: justiça social. Essa é a minha bandeira, né? A forma de fazer, de repente, pode ser um pouco diferente da do Haddad, da do presidente Lula, da do PT, mas a gente tem o mesmo objetivo, a gente quer ver a felicidade das pessoas, né? Ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia, não há como. Você vive em sociedade, você é feliz olhando na rua e vendo um morador de rua? Não tem como você ser feliz assim. Você é feliz vendo sua filha no banco da universidade e jovens negros de periferia não podendo ter essa possibilidade, não há como ser feliz assim. Eu acho que, e é por isso que eu prego muito por mais mulheres na política, independente do espectro ideológico, ainda que eu não concorde com algumas que preguem algo absolutamente, radicalmente equivocado. Porque esse coração de mãe, esse coração de mulher, né, ao lado dos homens na política, fazem a diferença na construção do Brasil que nós queremos. Fundamental, ministra. Muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar contigo. Obrigada, Gabriela. Obrigada. O Em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar sempre às 10h30 da manhã e você também pode ouvir pelas plataformas de áudio. A gente tem episódio novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Fala, turma. Eu tô um tempão esperando para gravar esse vídeo, porque esse ano eu escrevi o livro que mais me realizou. O livro que eu gostaria de deixar como legado, como provocação filosófica. O livro que eu escrevi até hoje que vai mais profundo nessas questões existenciais que tanto me instigam, e eu tenho certeza, instigam todo mundo. Um livro que mergulha em todos esses mistérios e também coisas fascinantes da inteligência artificial e traz conceitos de filosofia, de física, de matemática e assuntos que a gente está sempre se perguntando, discutindo, debatendo, mas de uma forma completamente inovadora. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão ser os mesmos depois da leitura desse livro. Ele se chama É Só um Jogo e tem um subtítulo: E se nada disso for real? O lançamento desse livro vai ser online no dia 9 de novembro, um domingo às 8 horas da noite. E eu vou bater um papo com vocês sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo da inteligência artificial, coisas assustadoras que vocês vão ficar assim impressionados. Eu vou ter acabado de voltar da China de uma viagem para visitar as empresas de maior tecnologia de lá, então vou trazer vários assuntos super frescos assim, as coisas mais recentes que tem. E além disso, vocês vão poder comprar o livro autografado e por um preço super especial. Não dá para perder esse encontro.